Obrigado, preocupados aí Gilvan, pelo com. estar aqui conosco. Obrigado, obrigado mais uma vez estar aqui, Bom, prazer. vocês conhecem o Gilvan, ele é coordenador geral da área ambiental do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele também pesquisa lá os impactos das mudanças de uso da terra e do aquecimento global no clima local, regional, e ele utiliza modelos para medir isso. Enfim, ele entende muito do riscado. É muito bom te receber aqui, Gilvan, porque da outra vez que você veio, o programa foi ótimo e muito do que você falou e dos alertas que você fez naquele momento, a gente acabou vendo acontecer. Estou até triste também que você tenha que voltar para comentar coisas sobre as quais você já falava. Mas é o nosso papel e é o seu também, né? E é importante você estar aqui com a gente hoje. Te agradeço muito. A pergunta, para a gente começar com você é de onde vem e para onde vão os rios voadores que inundam o Rio Grande do Sul. Você tem até uma animação que você passou para a gente. Quando você quiser, Isso. você chama a animação e você fala que a gente coloca no ar. Mas vamos começar falando da situação lá, Gilvan. Queria uma avaliação sua. Tá bom. Obrigado, Kennedy. De fato, vocês têm que me chamar para falar de coisas boas também, né? É uma onda de calor, é chuva intensa, mas vamos lá. Nós fizemos aí uma animação de hoje de imagem de satélite, colocamos os ventos, só para que as pessoas percebam como é que funcionam os rios voadores, tá? Então, um pouquinho de climatologia, Kennedy e José Roberto. Nós temos ali os ventos alísios, né, vindo do Oceano Atlântico Norte. Eles entram no norte da América do Sul, os ventos alísios, e eles vão até os Andes. Eles são exatamente desviados pelos Andes e são desviados para o sul, e aí levando não só a umidade do Atlântico Norte, mas também a umidade da Amazônia. E é por isso que nós temos o Pantanal, é por isso que nós temos o Chaco, que nos países de língua hispânica é chamado de Chaco, né? Então, os Andes têm um papel fundamental. E o que que acontece? Esse ar ele continua, né, com muita umidade, vindo do Atlântico Norte da Amazônia, vindo para o sul do Brasil. Durante o verão, eu que sou paulistano, a gente conhece muito bem, principalmente Carnaval e Réveillon, né? Carnaval, o paulistano adora ir para Santos, Guarujá, etc. Aí pega aquele trânsito imenso na rodovia na sexta-feira. Aí chega no litoral de madrugada, e aí acorda no sábado, tá chovendo, domingo chovendo, segunda chovendo, terça chovendo, quarta-feira de cinzas aparece o sol. São os rios voadores, porque durante o verão, justamente o fluxo de umidade ele é desviado para a região sudeste do Brasil, e aí ocasiona aqueles episódios de chuvas muito intensas durante o verão. Nessa época do ano, como mostra ali na imagem, o fluxo está bem para o sul. Então, esse fluxo de umidade dá para ver ali claramente. A gente está passando ali, a imagem ela muda de cor, porque justamente eu peguei o amanhecer do dia, por isso que ela vai mudando de cor, né? Mas a gente vê claramente, justamente ela passando lá pelo Mato Grosso, pela Bolívia, Mato Grosso do Sul e chegando lá no sul do Brasil, isso é de hoje de manhã, tá? Então, continua É alimentando. impressionante, é um corredor, né? Dá para ver assim Exatamente. como é concentrado, né? É exatamente isso, José Roberto. É um corredor, né? Como eu falei, durante o verão, esse corredor fica na região sudeste. Então, aqueles grandes episódios de encheias, alagamentos que nós observamos na região sudeste, com vários dias chovendo seguidamente, é em função desse transporte de umidade. Então, aí tem um papel importante do Atlântico Norte e da Amazônia, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, olha, a Amazônia ela tem um papel fundamental no ciclo hidrológico de toda a América do Sul, né? Eu me lembro muito bem, e aí já fazendo um link com a mudança do clima, o professor Enéas Salati, que era saudoso da USP, já foi diretor do INPE, infelizmente nos deixou alguns anos atrás, ele foi o primeiro que documentou, através da análise de água, que a água que nós bebemos do Sudeste passou pela Amazônia. Ele fez um trabalho chamado de isótopos, né? Então, quer dizer, não tem como fugir disso. E Ô, o Gilvan, professor Salati, ele os rios voadores Perdão. são uma coisa boa, né? A produção agrícola Exatamente. Sim. brasileira, eles fazem Exato. bem para o país, Não, né? Faz parte do São ciclo Paulo não é um hidrológico. deserto graças a eles, inclusive, né? Era para Exatamente. ser. E graças aos Andes, porque se nós não tivéssemos os Andes aqui na América do Sul, nosso clima seria muito semelhante ao da Austrália. Então, como é que é a Austrália? A Austrália, bem no leste da Austrália, você tem ali a floresta, você anda ali 60, 70, no máximo 100 quilômetros, já tem um deserto. O que que nós temos a oeste dos Andes, na América do Sul? O Chile, um país desértico, tá? Então, os Andes... Uhum. Então, rios voadores são coisas boas e assim, parte
grande parte da água que nós consumimos no Brasil é graças a esse transporte de umidade que se dá pelos rios voadores, tá? Mas eu E vou por falar que para o no Rio professor do Sul? Salati, Ah, só para falar desculpa, mais uma termina. coisa. O professor Salati, ele falava assim, ele falava assim, olha, quando eu era jovem, que eu estudei a questão dos rios voadores, né? Eu achava que a mudança do clima era algo para os meus bisnetos, para os meus netos. E, na verdade, a gente está vendo aí, e cada vez mais presente. Então, quer dizer, de fato, o termo emergência climática é um termo bem adequado. Eu, particularmente, até pessoalmente, eu era um pouco contra o termo, porque eu sempre quero fugir dessa questão do catastrofismo, né? Mas não tem outra forma de informar as pessoas de que nós estamos, de fato, numa emergência. E aí, o que que a gente faz, Gilvan? O que tem que Eu fazer? vou mudar o meu título retrospectivamente por causa do Gilvan. Eu vou dizer que governantes gaúchos, mas não só, subestimam a emergência climática, porque é exatamente isso É, que É, está acontecendo. é. exatamente. O que que nós fazemos? Olha, Kennedy, a resposta não é fácil, tá? Pelo seguinte, eu até estava hoje de manhã buscando alguns materiais e informação tem. Eu consegui um recorte da Folha de São Paulo, de abril de 1957, né? Onde lá havia uma visita de um pesquisador ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E a fala dele era justamente dizendo: olha, o planeta está aquecendo, as ondas de calor vão continuar ocorrendo, o nível do mar está subindo, então os extremos estão aí. 1957. 57? 57. Inacreditável. Eu coloquei. Nós temos um trabalho de projeções, nós falamos sobre essa questão há décadas, né? Mas existe um trabalho de projeções, eu tentei ver com a Giovana se a gente consegue carregar a imagem, senão eu falo sobre isso. Nós temos um trabalho chamado Adapta Brasil, exatamente esse, Tá. tá? Hum. Tá recortadinho assim porque são todos os municípios brasileiros. Este é o índice hoje, tá? Hoje, associado a é, é, índice de risco para inundações, enxurradas e alagamentos no Brasil, hoje, tá? Então, veja, a gente vê lá o sul do Brasil, mas a maior parte, quanto mais avermelhado o tom, né, mais alto o risco. Nós temos um risco em todo o país, tá? Da mesma forma, nessa plataforma, nós olhamos a questão não só de risco para inundações, enchentes e alagamentos, nós fazendo a projeção também para as próximas décadas, município por município, mas nós analisamos também riscos hídricos, segurança alimentar, segurança energética, infraestrutura portuária, saúde, em parceria, obviamente, com a Fiocruz, desastres hidrológicos, infraestrutura ferroviária, rodoviária, enfim, informação tem, em base municipal. Então, assim, um prefeito, um governador dizer que não tem informação, nós temos, e há décadas nós temos, e cada vez muito mais detalhada essa informação, porque hoje a base já é municipal, né? Quer dizer, O que bastava o fazer? prefeito ou governador interessado olhar esse mapa que é feito pelo INPE, que é a referência, a nossa NASA, referência científica no Brasil, não sozinho, ainda com a ajuda da Fiocruz, que é a referência na área de saúde, para dizer, olha, vai dar ruim aqui, né? Olha eu aqui Exatamente, no mapa. Tá laranja, tá vermelho, exatamente. tá amarelo. Amarelo já é para ficar preocupado, né? Pois é. Por isso que eu tenho falado já também há muito tempo que não há como mais você não colocar como mandatório que os planos diretores dos municípios considerem a questão da mudança do clima. Mas não é simplesmente, vou citar. Não, o financiamento para os municípios deveria estar atrelado a essa questão da mudança do clima. Que ações aquele município está empreendendo, que projetos aquele município está empreendendo, por exemplo, para conter ou mapear ou áreas de alagamento, por exemplo, né? E nós estamos agora falando, obviamente, de alagamento, mas no Sudeste e no Centro-Oeste nós temos uma onda de calor. Isso tem uma pressão enorme também no sistema de saúde, né? Porque Sim. doenças cardiovasculares aumentam quando nós temos temperaturas muito altas. Então, assim, o que fazer é realmente complicado, mas ações são
urgentes e emergentes, e aí não há como um tomador de decisão hoje não levar em consideração essas informações. Gilvan, por acaso, essa pergunta, apesar da minha cara, não é cínica. Vocês já fizeram alguma tipo de a correlação entre riscos, problemas, esse mapa que você acabou de mostrar na tela, com o envio de recursos de emendas ao orçamento da União para. Não, não, nunca fizemos isso, João Roberto, nunca fizemos isso, mas realmente é preocupante, porque assim, veja, vamos ver o caso de agora, tá? O caso de agora, nós temos ainda o El Niño em curso, ele está desaparecendo agora, tá? Nós estamos falando já há tempos, olha, sul do Brasil continua a previsão de chuvas acima da média, por conta do El Niño, foi um El Niño de intensidade forte, né? Claro que o que aconteceu na semana passada, embora nós já tínhamos previsão, o INPE tem uma previsão desde o dia 24 de abril, de que indicava chuva intensa no Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, inclusive agora, ao longo dos próximos dias, nós teremos ainda chuvas intensas no final de semana naquela Uhum, região, né? Só que piora um pouquinho mais, porque ao final da semana a temperatura cai. E aí o que que acontece? Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, a temperatura mínima vai a 4, 6, 8 graus Celsius. Então, é mais um problema, né? Então, assim, é desabrigado, desabrigado no pois molhado, com é, chuva, sem casa e sem cobertor. no pois frio. é, exatamente. E aí vem o frio agora no final da semana, e no final de semana entra novamente uma frente que vai provocar mais chuva nós no sudeste do Rio Grande do Sul, mas pega ali Porto Alegre novamente. Tanto é que eu acabei de verificar a previsão do Serviço Geológico Brasileiro, né, a CPRM. A gente vai ter ao longo dos próximos dias ainda o rio com um nível acima de 5 metros, ele cai um pouquinho, mas no final de semana já volta a 5 metros novamente. Então nós vamos continuar com essa situação ainda por vários dias, né? Então é urgente realmente fazer esse tipo de ação para que nós tenhamos mais qualidade de vida, né? Ô, Gilvan, você falou, o El Niño está acabando, a gente tinha apontado o risco de chuva intensa no Rio Grande do Sul. Com o fim do El Niño vem a Laninha, né? A Isso. previsão agora, estamos em maio de 2024, daqui para o final do ano. O que que o INPE está antevendo de risco em termos de enchente, seca, enfim? Seca. Então, o que que acontece? O Laninha, a gente vai ficar agora no meados do ano com a situação nós chamamos de neutralidade no Oceano Pacífico, mas as previsões já indicam que a partir de julho, agosto, configura-se o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Quais são os principais impactos do Laninha? Aí voltamos àquele quadro de 3 anos atrás no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Seca, Seca. né? O Laninha, então, e realmente vai ser a primeira região impactada, porque o Laninha, nessa época do ano, ele se configurando, a principal região do país, a primeira que é impactada é a sul do Brasil, né? Depois, ao longo dos próximos meses, aí sim, vem a Sudeste. A Sudeste, o Laninha, ela provoca temperaturas mais baixas. Mas como a gente vai estar chegando já na primavera e verão, então o impacto não é tão grande. Se fosse antes, nós teríamos um inverno mais frio. Não é o caso, tá? Não é o caso agora. E depois, lá no verão, nós temos as chuvas acima da média na Amazônia, né? E dependendo da configuração do Atlântico, no Nordeste também. Mas isso é só para verão Ano que vem. 2024, 2025. Então, assim, o principal impacto é realmente seca no Rio Grande do Sul, e então a gente vira totalmente. Mas aí demonstra o seguinte também, senhores e todos os que estão nos ouvindo, a principal mensagem da mudança do clima é exatamente essa: os extremos climáticos se tornam cada vez mais frequentes. Uhum. Exato. E você precisa estar preocupado, estar preparado tanto para enchente quanto para seca, né? Exatamente, Porque, porque temperaturas altas também, né? Nós temos que sim, estar preparados. Ô, quer Gilvan, dizer, mas fala, fala. Não, 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 termina aí. o Toledo havia falado, né, da questão lá em Porto Alegre, faltou, por exemplo, prevenção lá para evitar uma manutenção do dique no Guaíba, que ajuda a controlar e a evitar as enchentes. A gente tem visto assim, o que os governantes precisam fazer. A gente tem um Congresso Nacional, por exemplo,
que tem uma tendência a ser muito leniente, muito frouxo em termos de legislação ambiental. A gente viu um retrocesso disso nos últimos anos. Aqui no Cerrado, por exemplo, desmatamento legal, dentro da lei, está acabando com a nascente e vegetação nativa. Você já passou da hora de mudar a lei de manejo de terra e de desmatamento para o Centro-Oeste. Mas tocar nesse assunto assim, a bancada ruralista não deixa, o Centrão não deixa, não vai votar. Estamos acabando com o Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, né? Enfim, a Amazônia melhorou muito se você comparar com o que foi o desastre do que o Bolsonaro fez no Brasil. Mas mesmo Mas tem assim, senador propondo ainda há diminuir a pressão. área de... Um projeto de Pois lei é. para diminuir a área de preservação. Né? Então, assim, o que o Congresso Nacional pode fazer, o que o Executivo pode fazer, a Autoridade Climática, né? A Autoridade Nacional de Segurança Climática, é uma promessa, a Marina anunciou no começo do governo, está parado no Congresso Nacional, tem dentro do governo hoje, no Planalto, um consenso de que é preciso criar, mas não anda, porque depende do Congresso. Eu queria uma visão sua, o que tem que fazer o Executivo, o Congresso Nacional, olhando para o Brasil como um todo, para esses biomas como um todo? Bom, novamente, informação tem, tá? Diversos órgãos produzem informação, né? É, o que eu acho que de fato falta, primeiro, tem que começar no nível municipal, como eu falei, planos diretores, né? Tem que considerar, tem que ser mandatório, o financiamento deve ser associado a isso. Veja, por exemplo, o caso do desmatamento, né? É, o europeu ele compra a carne ou a soja brasileira, por exemplo, desde que a área que produziu a carne ou a soja não seja uma área que foi desmatada recentemente. Senão ele não compra, né? Então, assim, voltando. Então, primeira coisa, plano diretor. Segunda, esse tipo de ação não pode ser emenda, né? A gente tem que ter um fundo ou fundos permanentes para infraestrutura associada à mudança do clima, né? A gente está falando aqui do continente, mas veja o oceano está subindo aí 3 milímetros por ano. São 3 centímetros numa década, são 30 centímetros num século. E aí, a maior parte da população brasileira vive na região litorânea, né? Então, de novo, como é que a gente vai tratar desse problema com as populações que vivem na costa? Então, teria que ter financiamento, linhas de financiamento para essa questão. Agora, do ponto de vista de legislação, aí tem problemas que podem ser endereçados, né? E a gente viu isso agora no Rio Grande do Sul, inclusive com esforço do governo federal. Você comprar qualquer coisa para um serviço público, eu diria que não é tão difícil. Você manter qualquer coisa no serviço público é muito difícil, tá? É muito difícil. Eu vejo o nosso caso aqui no nosso supercomputador. Nós conseguimos agora um recurso para a compra de novo supercomputador, que vai melhorar muito a previsão de tempo, a previsão de clima e as projeções climáticas do Brasil. Mas nós estamos desde 2014 tentando recursos para a compra de um supercomputador. Aí você compra, conseguimos recursos, compra o supercomputador. A cada ano, para você fazer a manutenção do supercomputador, se você não tiver lá destinado um recurso orçamentário, vira uma, uma coisa assim de outro mundo. Você tem que ir atrás. Veja, por exemplo, as redes de estações meteorológicas brasileiras. Boa parte das estações meteorológicas brasileiras estão sucateadas, estão abandonadas. Escritórios do Instituto Nacional de Meteorologia foram fechados no país, né? Então, novamente, manter. Então, teria que ter um novo olhar para esses serviços, principalmente voltados para os serviços climáticos, digamos assim, de modo que a gente tivesse a manutenção garantida até para a nossa segurança, eu digo nossa segurança cidadão mesmo, né? Porque a gente deixar de fazer esses serviços por conta de uma burocracia associada à compra à manutenção de um equipamento, isso é um problema. Então, existem várias ações, viu, que ainda a resposta não é simples, mas que Uhum. precisa haver uma mudança, inclusive de legislação, isso precisa. Ô, Gilvan, infelizmente, a gente está, o tempo está urgindo e está conspirando contra a gente, mas tem duas perguntas que eu queria te fazer. Uma, baseada no que você acabou de dizer. Esse novo supercomputador vai trazer, me dá para a gente apenas que seja um exemplo de como ele vai melhorar a previsão.
Primeiro, a gente hoje, a gente faz para a América do Sul todo uma previsão com uma resolução de 8 quilômetros, tá? A gente vai chegar para toda a América do Sul com 3 quilômetros e nas regiões metropolitanas com 1 quilômetro. Significa que eu vou Bom. conseguir distinguir bem a previsão de chuva, por exemplo, de um bairro para o outro numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? Uhum. Além disso, a gente consegue avançar em outras escalas com mais precisão. A gente hoje faz a previsão climática, que é para os próximos 3 a 6 meses. A gente deve refinar ainda mais essa previsão. A previsão mais difícil, que é a intrasazonal, que é descrever o que vai ocorrer ao longo de um mês, a gente vai também melhorar a resolução. E aí, o que que acontece? Quando nós fazemos isso, pega, por exemplo, a CPRM, o Serviço Geológico, pega as previsões que nós geramos e alimenta os modelos hidrológicos para fazer a previsão de vazão nos rios, por exemplo. Então, isso melhora também a previsão desses setores, além de também prover novas projeções climáticas que vão ser utilizados aí pela Fiocruz, como eu já falei, pela Embrapa, né? Uhum. Até aliás, tem uma fala, viu, Kennedy? Você falou da questão da caixa d'água do mundo, do Brasil, né? O Cerrado é até muito mais do que isso, porque veja bem, extremos do clima, né? É o novo normal. Que plantas no Brasil são adaptadas naturalmente aos extremos do clima? As plantas de cerrado. É por isso que há algumas décadas a Embrapa já está estudando os genes das plantas do cerrado para adaptar nos milho, soja, etc., justamente para que Uhum. eles fiquem mais resistentes aos extremos do clima. Então, até isso o cerrado tem importância É, estratégica para nós no Brasil. Ainda dá tempo para mais uma, Kennedy? dá, claro que dá. Ah, O Ivan sempre dá. esse mapa que vocês fizeram no INPE, Gilvan, mostrando os municípios que estão sob maior risco da emergência climática, ele ajuda a prever também situações extremas. Por exemplo, eu estava comentando aqui antes sobre o município de Mussum, fica no Vale do Rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, e já desde setembro já ficou debaixo d'água 3 vezes, mais da metade do município, né? Existem áreas no Brasil que talvez precisem ser realocadas, quer dizer, chegamos a essa situação em que tem lugares que não dá mais para ter gente morando, que você vai precisar deslocar populações? Diversas, inclusive próximas de nós. Serra do Mar, no estado de São Paulo. As chuvas intensas Refugiados do clima, né, Zé? Os refugiados são do clima que exatamente você os queria refugiados perguntar. do clima. O Zé queria Exatamente. perguntar disso. É. Então, assim, esse termo surgiu lá em 2005, refugiados do clima, porque algumas ilhas no Pacífico e no Índico começaram, o nível do mar aumentou, as pessoas não tinham mais onde morar, e aí surgiram esses refugiados do clima. No Brasil, nós temos várias áreas, viu, Zé Roberto? Uhum, Primeiro, vamos olhar perto de nós. Serra do Mar, no estado de São Paulo, diversas áreas ocupadas sem nenhum tipo de controle, com as chuvas uhum, intensas cada vez mais frequentes, as populações, elas a cada ano elas ficam mais e mais vulneráveis. As pessoas têm que ser retiradas daquela região. uhum, Na exclusividade do estado de São Paulo, ao longo de toda a costa brasileira, onde você tem costa, né, principalmente no centro-sul, essas pessoas têm que ser retiradas. Tem que ter um plano para retirar essas pessoas de lá, né? uhum, A região costeira, como eu falei, a gente está aumentando 3 milímetros por ano. Existem regiões que os alagamentos provocados por ressacas, eles vão aumentar, né? uhum, Então tem que ter alguma ação, não só de retirada, mas eventualmente fazer o que foi feito lá na Holanda, por exemplo, construir algum tipo de anteparo no próprio mar. uhum. Então, existem ações que precisam ser tomadas e não pode ficar simplesmente de braços cruzados Ô, aguardando. Gilvan, o litoral brasileiro é imenso. Onde que esse risco é maior? Todo o litoral brasileiro, mas Todo o litoral. principalmente todo o litoral, mas principalmente na costa leste. Principalmente na costa leste. Eu estou falando desde o Nordeste até o sul do Brasil, né? Toda a costa, né? Uhum, A Então, margem equatorial lá menos. um É pouco menos, isso. exatamente, Tá. um pouco menos. Embora ali você tenha o problema dos mangues, né? Porque o nível do mar também tem um problema associado aos mangues Sim. no norte, né? Na costa norte. Então, assim, aí você pega, até tem uma figura que uma charge, né, num bom sentido,
onde tem, que foi da Folha de São Paulo também, tem uma cúpulazinha com algumas pessoas lá em cima e as pessoas embaixo todas sofrendo com a população de mais baixa renda. Então, em geral, onde você tem problemas de infraestrutura, no Brasil como um todo, tem esse problema. Agora, vai além disso, pelo seguinte: um dos problemas sérios da mudança do clima são as ondas de calor. Então, se a gente fala de refugiados, os idosos, principalmente os idosos, podem ser considerados também refugiados do clima quando nós temos ondas de calor, porque eles ficam muito mais vulneráveis. Então, tem que ter um trabalho também de reengenharia das residências dessas pessoas, com algum tipo de climatização. Então veja que o problema vai muito longe nessa questão dos Uhum. refugiados. Agora, num ponto de vista emergencial, são as regiões realmente mais suscetíveis a escorregamento de encostas, e alagamentos no país. De alagamento, por exemplo, essas regiões que ficam próximo de vales profundos, onde você não tem muito espaço para dar vazão, elas estão mais sujeitas a isso, Sem dúvida eventualmente? Tem nenhuma. cidades que precisam realocar populações ribeirinhas, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. A gente viu agora o caso do sul do Brasil. Você acabou de falar de Mussum, é um caso. Uhum. Se você pegar, por exemplo, uma imagem de terreno, você vai ver que todas aquelas cidades estão justamente na área onde você tem o transbordo do rio. Então, elas não deveriam ter sido construídas ali, né? Uhum. Enfim, mas tem que haver um plano realmente é, ou de retirada, senão o que vai acontecer é o que acontece com São Paulo. Você vai ficar eternamente retirando a areia do Tietê e do Pinheiros, né? Para aumentar a A profundidade do calha. rio, a calha, para diminuir as enchentes que ocorrem na marginal. Marginal, que diga-se de passagem, é margem do rio, né? Pois é, O nome já mostrava que não ia dar certo, né? pois Meu é, Deus do céu. pois é, pois Que era é. justamente ocupou a área que era a área de várzea para onde o rio se expandia e evitava que chegasse onde os antigos eram mais espertos, né? Que eles moravam longe, Exatamente, no alto, né? exatamente. Ô Zé, temos que fazer a síntese com o Gilvan aí. É, São muitas possibilidades, mas eu fico tentado. Quer dizer, o Gilvan falou muitas coisas importantes e eu acho que quer dizer, informação existe, o que falta é usá-la com inteligência, né, para evitar, me parece ser isso, a síntese mais importante, porque é uma coisa imediata, né? Quer dizer, se mais agentes públicos estivessem prestando atenção no trabalho dos cientistas como o Gilvan, talvez a gente não tivesse sofrendo o que está sofrendo hoje, né? Pelo menos não nessa intensidade, né? isso aí. Pode ser, Gilvan? Tá ótimo, mas é exatamente isso. Boa, boa. Então vamos construir uma síntese por aí. Zé, vamos ter que chamar o Gilvan para voltar a falar Sim. desses assuntos, né? Vai Inclusive De das continuar. coisas coisas boas boas. A também. gente faz um programa com coisas boas, três com coisas Não, mas isso que ruins, e você assim vai. fala, Gilvan, são coisas boas. Você tá, Sim, olha, sim, é sim. muito bom levar o alerta, dizer, o que a gente tem que prestar atenção para mudar. É excelente, você está trazendo boas notícias no sentido de que ó, tem espaço, tem o que fazer, temos Tem o como que fazer. fazer, Aí, Exato. sem né? dúvida. Tem, né? Então, te agradeço muito, meu cara. É sempre bom quando você Quando é que o participa novo aqui. computador entra em operação, Gilvan? Olha, nós estamos agora lançando a licitação na praça nas próximas semanas. Se tudo der certo, em novembro nós estamos inaugurando a primeira fase dele, tá? Boa. E vai ser Bacana. muito bom, que deve ser o primeiro supercomputador do mundo, que boa parte dele vai ser abastecido com energia solar fotovoltaica. Ah, Tá? Opa, Isso vai ser muito bom, né? Exatamente. bacana. parabéns aí pelo Parabéns. trabalho. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom Obrigado, trabalho para Gilvan. vocês. Abraço, Um Estou à Gilvan. abraço. disposição, Obrigado. viu? Um abraço. Até logo.